Vamos examinar as Escrituras. Vamos comer maná que vem do céu. Vamos buscar a palavra de Deus. Fiquemos na última reflexão. Lemos naquela oportunidade Mateus 24, versículo 11, nota-se, falando sobre o surgimento dos falsos profetas nos últimos dias. E se você que gosta da verdade, que ama a verdade e quer se aprofundar, quer ter firmeza, os pés firmes, não vamos ler para que a gente ganhe tempo, mas se você quiser anotar depois para meditar na palavra de Deus e buscar mais um amplo conhecimento e sabedoria, vamos deixar aqui os versículos que estão em conjunto com esse ensinamento. Pois a Bíblia é o livro de regra e prática e fé de cada cristão que segue a Cristo. Depois eu vou ler, depois continuaremos meditando na palavra de Deus. Com base em Mateus 24 e 11, falando do falso profeta, você pode ver ainda 2 Timóteo 4, versículo 1, nota-se, percebe que tem uma expressão bem afirmativa. Também 2 de Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, nota-se também. 2 de Pedro, onde estamos meditando no texto base desta orientação, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 2. Vamos assim agora dar continuidade, está aí os capítulos, versículo, livro. E você que gosta, que ama o ensinamento da palavra, busque. Devemos buscar enquanto é tempo. Pois bem, vamos continuar a meditar na palavra do Senhor. O cristão deve testar todos que, sendo cristãos professos, são mestres, escritores, pregadores, profetas e mesmo todo indivíduo que afirma que sua obra ou mensagem provém do Espírito Santo. O cristão nunca deve crer que certo ministério ou experiência espiritual é de Deus, somente porque alguém afirma isso. Além disso, nenhum ensinamento nem doutrina deve ser aceitos como verdadeiros somente por causa do sucesso, milagres ou unção aparente da pessoa. E aqui tem uma série de recomendações de afirmativa, deixa o que eu acabei de ler para você, mas vou capturar pelo menos um capítulo e versículo neste momento, já que o tempo não dá para a gente, ser um tempo limitado e a gente tem que ser rápido para ganhar tempo. Mateus capítulo 7, versículo de número 22. Vamos ler em nome de Jesus. Versículo 22, que diz de seguinte forma: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. Então ele lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Glória a Deus. Está aí, meus amados, meus queridos, palavras do Senhor Jesus. Eu deixo para você em outra oportunidade, quando a gente às vezes se direciona e alguém pode até julgar de uma forma precipitada,
porque não são todos que têm a mesma fé, o mesmo interesse, a mesma mentalidade, o mesmo desejo, o mesmo coração. Não, é uma lista muito comprida que a palavra revela quem é quem. E a gente sabe que muitas vezes as pessoas que ouvem o que a gente deixa da parte de Deus, eu sei disso, ficam daquele jeito. Mas a gente sabe também que tem pessoas que dão glória a Deus. Portanto, de vez em quando a gente recebe notificação de pessoas agradecendo a Deus pelo que Deus tem nos dado e dizendo que Deus te ajude, que Deus te abençoe. E essas são pessoas que recebem pela fé e pelo Espírito Santo. Aqui a gente não, e graças a Deus, a gente não busca fazer exceção de ninguém. Outra coisa, a gente está falando Bíblia. Se a Bíblia não resolver nada, ninguém pode resolver. É a palavra. E a palavra ela é verdadeira, permanente. Então, quando a gente às vezes se direciona pela palavra e pelo Espírito a chamar certas pessoas de bobo, de trouxa, de nécio, de infantil, não é que a gente quer atingir essas pessoas. Não é que há uma intenção maldosa, isso eu quero dizer. É porque é a Bíblia que revela esse tipo de pessoas. Claro que tem jeito para você. Agora, você não dá para viver uma vida abraçando e crendo tudo isso que a palavra de Deus está recomendando. Que a gente não deve ser aquele cristão precipitado, julgar as coisas como papagaio, falar o que os outros falam, que quem fala língua de papagaio tem esse sentido. Papagaio, tudo que ele vê, ele transmite, ou ele né, que até porque o papagaio, a gente sabe que ele só falta falar o mesmo idioma, a mesma linguagem do ser humano tão declarada, né? Então, até me veio aqui uma colocação, uma vez, de uma certa história que eu ouvi, que o cabo era traficante e aí já tinha sido várias as vezes preso e aí tinha ganhado liberdade e tinham voltado ao tráfico de novo. E aí a autoridade foi investigar e dar busca para saber se realmente ele estava envolvido. E aí chegou na casa do indivíduo e deu uma busca, não encontrou nada. Aí na casa dele tinha um papagaio e disse que quando as autoridades foram saindo, aí disse que o papagaio gritou de lá: "Você esqueceu de olhar na vassoura", porque o papagaio via ele colocando lá a droga no cabo da vassoura, né? Sabe que essas vassouras são como um tubo, e aí ele traficava desta forma. Aí o papagaio foi e denunciou ele: "Você esqueceu de olhar no cabo da vassoura". E o agente, quando voltou e olhou, encontrou a droga, a vassoura topada de droga. Então, tem pessoas que são desta forma, como o papagaio, tudo que vê fala. Não, por isso que aqui a palavra espiritualmente está dizendo: não creais em todo tipo de espírito. O que é que a palavra de Deus quer nos transmitir? É que a gente deve ser inteligente, não deve ser precipitado, para que também não chegue a blasfemar do Espírito Santo sem saber, ou conscientemente ou não conscientemente, mas que tenha absolutamente a inteira e certeza verdade segundo as Escrituras. A palavra de Deus diz que tudo é julgado segundo as Escrituras, o livro profético. De espírito, se é anjos, seres humanos, tudo, a obra do inimigo, a obra do homem, tudo. E aí você precisa ter conhecimento da Bíblia. Não somente conhecer versículo, eu não me canso de dizer isso. Eu ando todas as escrituras como vocês veem aqui, mas na orientação de Deus, sem se atrapassar nenhum versículo, como muitos homens de Deus também têm a mesma mentalidade. Eis aí o problema de muitas religiões, porque quem abriu não foi o Espírito Santo, foi o homem, do jeito que ele quer, e portanto ele vai prestar conta a Deus também. Mateus 7:22, não
tempo já não permite mais. Na próxima a gente entra por aí, se assim Deus nos permitir. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.